valendo. Foi. Bom, galera, pessoal, todos que estão aqui presentes, boa noite a todos. Meu nome é Fabrício Rodrigues e estou aqui com o Vinícius e nós vamos falar sobre um golpe que está acontecendo com uma certa frequência desde 2021 e agora ele tem se intensificado, que é o golpe do falso advogado. E aí, Vinícius, como vão as coisas por aí, cara? E aí, tudo bem? Boa noite a todos e a todas. Estamos muito bem aqui em Florianópolis, dispostos a trazer aí um pouquinho mais de informação a respeito dessa situação que vem crescendo, né? Houve uma notícia que foi vinculada na Rede Globo há um tempo atrás, passando essa informação a respeito desses casos, e, de certa forma, instruiu e criou um certo alarde, e aí virou motivo dessa live hoje, né? Basicamente, naquela ocasião, eles falaram da situação dos precatórios, mas eu entendo que esse golpe ele pode ir muito mais além do que apenas buscar fraudar clientes de precatório. Estamos aí para tentar esclarecer as dúvidas do pessoal e instruir um pouco mais a respeito de segurança da informação, um pouco mais a respeito das questões necessárias para se eximir, poder se proteger, se blindar desse tipo de golpe. Exatamente, a coisa está pipocando por todo lado aí. Mas, vamos lá. Está compartilhado sua tela aí, Vinícius? Espera aí. O controle está contigo, cara. Bacana. Valeu, obrigado. Então, essa live está sendo promovida também pela Secta. A Secta é uma empresa de consultoria em proteção e adequação de dados. A gente entende que esse universo está todo relacionado, né? A proteção dos dados está relacionada ao resultado das fraudes. Então, a Secta vem trabalhando constantemente aí para tentar levar mais informação e levar adequação às empresas, criar uma consciência maior, um nível de consciência maior, para que esse tipo de golpe seja cada vez mais combatido. Então, a gente traz esse golpe, assim, esse caso especificamente, para ilustrar para vocês aí a que ponto pode chegar a artimanha do falsário, né? Então, desde o ano passado, né, nós começamos a ter assim, um aumento muito grande nas ocorrências desse tipo de caso. E esse tipo de caso ele está diretamente relacionado, pessoal, à engenharia social, né? A engenharia social, o termo, ele não é recente, ele é um termo que já foi cunhado há um certo tempo, e ele basicamente descreve o procedimento, as manhas que o infrator, que o fraudador, o hacker, que a gente costuma chamar, ele utiliza basicamente da falha humana, né, da vaidade, da falha humana, da curiosidade, né, através de ferramentas de persuasão, para conseguir extrair uma informação e se fazer valer dessa informação para gerar a fraude, né? Para conseguir levar alguma vantagem, principalmente financeira. Então, esse caso específico dos advogados, a engenharia social ela é totalmente utilizada, desde a base, desde a origem da análise por conta do fraudador. Então, a partir do momento que o fraudador identifica uma possível vítima, ele começa a analisar o modus operandi dessa vítima, e ele fica coletando dados a respeito dessa forma como a vítima vai se portando no seu dia a dia. E isso se dá, basicamente, através da análise de como esse escritório de advocacia se relaciona com os seus clientes. Se ele tem um canal específico, se ele envia comunicações esporádicas, se ele tem um WhatsApp, se eventualmente ele manda informações. Então, o falsário, ele começa a estudar a forma como esse escritório se
relaciona com o seu cliente para chegar mais próximo da realidade. Quanto mais próximo ele conseguir chegar da maneira como o escritório interage com os seus clientes, mais fidedigno e mais fácil vai ser a execução do golpe. Então, basicamente, esse resumo aqui ele ilustra bem como é que é a funcionalidade, como é que é a orquestração dessa engenharia social utilizada para executar esse tipo de golpe, né? O criminoso ele passa realmente a estudar as ações, ele passa a estudar os termos, ele passa a identificar a forma como o escritório interage, pois ele vai identificar os clientes, as partes na ação. Naturalmente, ele vai se aprofundar e vai estudar o processo dentro das informações públicas, porque essas informações elas estão disponíveis nos sites dos tribunais. Você pode fazer uma consulta pública se o processo não for um segredo de justiça. Então, de certa forma, esses dados eles estão expostos. E é através desse acesso aos dados que ele consegue criar toda uma artificialidade para criar um ambiente, criar um argumento, criar uma forma de aproximação, ganhar uma certa confiança do cliente e então partir para o golpe. Né? Então, eles copiam o logotipo do escritório, eles copiam o nome do advogado, eles pegam um telefone semelhante, ou seja, vão criando a fraude para ela se parecer cada vez mais com a realidade. E aí, no momento mais frágil, porque esse cliente que está numa expectativa de recebimento, por exemplo, ele já está há muitos anos ali aguardando uma possibilidade e muitas vezes ele está sem um certo contato com aquele escritório, porque já a demanda passaram-se anos, né? Esse caso que foi ilustrado, que é o caso dos clientes que estão esperando uma indenização vinda de um precatório, que é um processo ajuizado contra o Estado, normalmente esses processos levam mais de 10 anos para terem a efetividade de pagamento. E aí, no momento de fragilidade, o criminoso entra em contato com a parte, se dizendo e se passando pelo advogado e pedindo que a parte, então, disponibilize um valor específico. Normalmente ele vai alegar que é para pagamento de uma certidão, que é para homologação de um alvará, que é para retirada do precatório, ou, se não for no caso do precatório, para retirada de um alvará fruto de uma indenização ou de uma cobrança. E a pessoa, no afã de receber, já está lá há tantos anos esperando, sem fazer um contato direto com o escritório, ou sem autenticar aquela informação, sem ter certeza se essa informação é real, acaba caindo no golpe. Né? Então, os relatos, eles são múltiplos, de pessoas que nesse período acabaram fazendo o quê? Um Pix, achando que estavam depositando um dinheiro para pagamento de uma determinada conta, um determinado custo, fruto de um processo, e só depois acabam descobrindo que caíram, na verdade, num golpe. Então, além de ainda não receber a sua indenização, ainda foi prejudicado, né? Então, de fato, isso é muito sério, isso demonstra a ardilosidade. Porque nesse caso, Fabrício, nós temos as duas pontas. Nós temos a ponta do cliente que está sendo lesado no Pix que ele fez, né, e no dinheiro que ele desembolsou. Mas nós temos também a credibilidade daquele escritório. E isso é muito importante que seja ressaltado, né? Tem um caso, por exemplo, de uma advogada no Rio de Janeiro que acabou sendo processada pelo cliente que foi lesado. O cliente foi lesado e ele achou, entendeu que ele
podia cobrar uma responsabilidade do escritório. Só que ficou demonstrado claramente que não foi um vazamento de dados de dentro do escritório. Foi uma captação de dados públicos. Então, tendo sido uma captação de dados públicos, não há responsabilidade. Nesse caso, houve uma desistência da ação e o processo não foi à frente. Então, essa conversa de hoje é mais no sentido de conscientizar de fato, né, que ambas as partes, tanto o escritório quanto o cliente, tenham um canal de comunicação confiável. Principalmente a parte, que é a parte mais frágil nessa história, que ela não seja seduzida pela imediatez, né, pela pressa que o criminoso acaba colocando para ela como condição de recebimento, e aí, sem pensar muito, acaba depositando um dinheiro achando que vai receber a sua indenização. Exatamente. Uma coisa muito importante até que eu gostaria de fazer um adendo, o Vinícius, o que o advogado, o escritório de advocacia tem em mente nesse caso é que a pessoa, né, que quando é o autor, que é o cliente daquele escritório, ela não tem muita noção, ou mínima noção, sobre as questões jurídicas. Então, ela tem um total, pode ser que um completo desconhecimento sobre os processos jurídicos, sobre o que deve ser pago, enfim. E é justamente nesse aspecto que o criminoso ele atua. Ele usa também dessa questão da falta de conhecimento dos autores das ações, o que muitas vezes pode fazer nenhum sentido para um advogado. Assim, poxa, mas como é que uma pessoa caiu nesse tipo de golpe? Cara, mas isso aqui não é algo comum num processo, isso aqui não existe. E pode acontecer o quê? Que o advogado vai falar, mas como que alguém cai nisso? Mas a gente tem que frisar bem que os autores da ação, os clientes, assim como nós, quando você paga por um serviço, você simplesmente paga o serviço e quer que ele seja entregue. E da mesma forma como os autores das ações, ou que são os clientes do escritório de advocacia, eles querem que o serviço seja feito por eles. Então, por isso que eles contratam advogado. Então, assim, é importante o escritório ter em mente, ter essa consciência de que os clientes, que são autores das ações, eles desconhecem. Então, assim, eles vão cair em golpes, em historinhas, em contos que, do ponto de vista jurídico, não faz sentido algum. Então, é importante com que o escritório tenha em mente, os advogados tenham em mente, de que as pessoas que estão caindo nesses golpes, a grande parcela dessas pessoas são pessoas leigas nas questões jurídicas. Quiçá nas questões tecnológicas também, né, que já é um outro fator adicional. Mas acho que isso é muito importante se frisar, Vinícius, nessa questão de como que as pessoas estão caindo nisso e como que elas acreditam, né, nessas questões ardilosas que são empregadas contra elas. Que assim, Fabrício, esse caso é um caso que, esses casos, né, que são esses casos que estão se fazendo valer de informações públicas, buscando aí, no caso, amarrar as duas pontas que não têm uma relação muito próxima, que seria o cliente e o advogado, porque um cliente que é próximo do seu advogado, ele vai acabar desconfiando. Então, a fragilidade, ela está justamente nesse distanciamento. Muitas vezes a pessoa ajuiza um processo e ele leva muitos anos para ser solucionado, e você perde o contato tanto com o escritório, você perde o contato o escritório acaba mudando de endereço, ou você perdeu aquele telefone, você não tem mais aquele contrato, você acaba perdendo esse vínculo por causa do decurso do tempo. Isso é bem comum, acontece principalmente nos escritórios que ajuizam muitas ações, e ações contra o Estado, elas são feitas normalmente em grande escala. Então, o que eu vejo nesse caso é que, assim, a fragilidade humana, ela está justamente em tentar extrair alguma vantagem daquela situação. Porque é a mesma forma quando você cai num golpe de uma compra online com um preço muito baixo. Você é atraído
pela facilidade, e aquela facilidade ali ela é falsa, ela é fraudulenta, né? Então, quando eu entendo que ao escritório cabe instruir, procurar trazer informações, esclarecer, emitir notas, entrar em contato, enviar um comunicado. Isso a gente já está vendo aí alguns escritórios colocando nas suas páginas na internet esse tipo de situação e esclarecendo, né? Porque não tem uma outra forma que não seja você educar e prevenir, porque o criminoso, o fraudador, ele sempre vai buscar a fragilidade, e a fragilidade está justamente no decurso do tempo, uma pessoa com pouca instrução, que não tem assim uma clareza exatamente do que está acontecendo, e a necessidade de urgência, né? O sentimento de urgência, ele move, o ser humano ele acaba fazendo sem pensar. E só depois que ele fez é que ele vai se dar conta do problema. Mas eu vejo, Fabrício, que isso está presente na engenharia social de uma forma geral. Por quê? Porque é uma forma clara de alteração de comportamento humano. Então você vai e ajusta o cenário, você vai e cria um artifício, você vai e cria uma ilusão, e ao final você extrai uma vantagem. Imagina quantos eles tentam e quantos caem. Essa proporção a gente não consegue auferir claramente, né? Mas eu acredito que a proporção seja mínima. Ou seja, ele tenta 20 golpes e ele consegue um, ele tenta 50 golpes e ele consegue um. Mas esse um já está valendo. Falando especificamente dessa questão dos advogados, porque isso exige um bastidor de estudo por parte do criminoso muito grande. Ele vai ter que aprender aquela linguagem, ele vai ter que absorver a forma. Muitos deles assistem vídeos dos advogados, por exemplo, no YouTube, para ver como é que esse advogado interage, para tentar chegar o mais próximo possível da versão oficial, né? Então, eu volto a frisar, assim, que aos escritórios eu entendo que cabe justamente dar publicidade que esse tipo de situação está ocorrendo. E um detalhe muito importante, nós não temos hoje no Brasil um grande índice de êxito nos crimes digitais, e isso é um crime digital, quer dizer, é um crime comum, que é uma fraude feita e executada pelo meio digital. Nós não temos um grande êxito pela falta de registro da ocorrência. Então as pessoas têm que produzir a ocorrência. Elas têm que registrar o boletim e levar a conhecimento das autoridades para que aumente o nível de investigação e, quem sabe, daqui mais um tempo a gente tenha ferramentas para poder se prevenir, né, poder se proteger mais desse tipo de situação. Se tiver alguma pergunta, tu pode encaminhar, tá? A gente já pode ir analisando aí, não tem problema. Massa, bacana. Ó, tem uma pergunta aqui do Paulo Deis. Ele perguntou o seguinte aqui. Ele perguntou como que funciona a exposição dos dados. Por que esses dados dos processos são expostos na internet assim? Então, essa pergunta do Paulo é muito pertinente, porque tem muitas pessoas com essa mesma dúvida, inclusive. Poxa, mas peraí, eu entrei com um processo e meus dados estão rolando publicamente por aí, como é que isso funciona? Então, essa foi a pergunta do Paulo Deis para saber como que esses dados dos processos, eles vão ao público. É que nós temos duas categorias de processos no Brasil. Isso não é de hoje, muito menos do tempo da internet. Isso é desde que as instituições sociais se formaram, né, desde que o judiciário está instaurado. Nós temos processos públicos e processos em segredo de justiça. Processos públicos, você tem acesso aos autos. Antigamente os autos eram físicos, hoje os autos estão na internet, eles são digitais, né? O processo em segredo de justiça, normalmente, ele envolve
direito de menor, de criança e adolescente, né? Ou crimes específicos onde foi determinado o sigilo, processos na área da família. Esse tipo de processo, obrigatoriamente, ele corre em segredo de justiça. Agora, outros processos, eles são públicos. Eles têm dados públicos. E esses dados, normalmente, ali você consegue consultar. Você não consegue consultar a integralidade do processo. Tá? Você não consegue consultar tudo. Só se você for um advogado habilitado no processo. Mas você tem um indicativo. Você tem o nome das partes, o nome do advogado, o local, a origem do processo, o nome da ação, a fase em que o processo está, se ele já está julgado em primeiro grau, se ele já sofreu recurso, se ele ainda está aguardando, se ele já passou por uma fase de avaliação financeira, que seria a fase de liquidação, onde já se apurou o quanto a ser recebido. Então, são inúmeros dados que são públicos. Isso não é o escritório que retém, não é o advogado que retém. Se tu entrar hoje, Paulo, por exemplo, acessa ali o site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, você consegue extrair, inclusive, a decisão. Claro que ali não vai constar o CPF, o telefone. Então, o criminoso, ele tem que se valer também de outros instrumentos para conseguir o telefone da parte, para conseguir o RG, o CPF, os dados pessoais específicos. Né? Então, por que esse golpe é tão estudado, né? Deve demandar tanto estudo por parte do criminoso? Porque é um pool de informações que ele precisa ter para poder convencer a vítima de que aquela conversa está sendo tratada com alguém que é legítimo, né? Com um escritório, com um advogado. Então, os dados públicos, eles são uma parte dessa fraude, desse modo de fraudar, né? Mas é uma parte muito importante. Não sei se respondi a pergunta, né? Mas é uma questão legal. Nós temos processos que são públicos e temos processos que correm em segredo de justiça. Exatamente. Assim como você frisou, só para reforçar para o Paulo, o que acontece, Paulo, é uma parte de todo esse mecanismo do golpe, tá? Então, quando a gente fala assim, o golpe do falso advogado, quer dizer que é alguém que tem, no caso, interesse de pesquisar um processo, enfim, que está correndo publicamente, mas ele não tem todos os dados lá, mas ele entende qual que é a dinâmica daquele processo. Então, por exemplo, vamos supor que o Fabrício fez um processo contra a União, e aí eu estou esperando uma decisão, enfim. Esse processo ele vai estar público nos tribunais. Então, assim, algumas informações do Fabrício e também da outra parte, do advogado, da decisão, do juiz e tal, elas estarão lá. Então, o que o criminoso faz? Ele entende qual que é aquela história, entende a dinâmica daquele assunto, ele sabendo quem é o nome das pessoas, no caso, o Fabrício e o advogado, ele vai começar a buscar informações. Então, ele entra na internet, acessa redes sociais, outras ferramentas para conseguir mais informações, reunir essas informações para conseguir criar uma narrativa que faça sentido, ou seja, narrativa verdadeira, injetando esses elementos falsos para aplicar o golpe. É mais ou menos assim que funciona. Só me desculpa, Paulo, eu falei Paulo, mas é Paul Days, tá? O nome do cidadão é Paul, desculpa. Paul, Vinícius é Paul o nome do... legal. Tá? Vamos passar um pouquinho mais à frente aqui naquela dinâmica, Fabrício, que aqui a gente tem alguns aspectos aqui que são relevantes, tá? Que essa questão aqui de que os escritórios também são prejudicados, a vítima é prejudicada e todos estão nesse processo aí de fraude como vítimas, na verdade, a gente já deu uma clareada. Então, assim, isso aqui é bastante importante, tá? Porque, efetivamente, o que nós vimos aí nas manchetes é tipo uma vitimização das partes, tá?
sim, a parte é a parte mais frágil nessa situação toda, mas cabe à parte se prevenir. Por isso que a gente está aqui para trazer informação e tentar instruir, né? Então, sempre tenha dúvida, sempre questione, sempre, né? Ative a função de 2 etapas, a gente vive falando isso para que o seu dispositivo não seja clonado, para que o criminoso não tenha acesso ao seu dispositivo. Nunca informe códigos. Você vê que essas dicas que a gente tem aqui são dicas para inibição de fraude. A fraude ocorre em vários setores, não ocorre só numa questão. Isso é só um modus operandi específico que os criminosos acharam e eles vão explorar durante um tempo. Mas outros modos vão ir surgindo e cabe a gente sempre reforçar, né, esses preceitos aí de segurança, né? Então, cuidado com as mensagens de SMS, desconfie de páginas do Instagram oferecendo promoções, dizendo que você ganhou isso ou ganhou aquilo, né? Então, no caso de clonagem, registre o boletim de ocorrência, informe as autoridades que houve clonagem no seu dispositivo. Então, isso é muito importante, entendeu? A gente tem que ter essa consciência e criar esse critério, senão a gente vai estar sempre exposto. E eu volto a frisar, nos casos aí que foram noticiados, as pessoas eram um pouco mais velhas, assim, tinham uma idade um pouco mais avançada, e pessoas já aposentadas, que entraram com processos de revisão de aposentadoria, que entraram com processos de indenização contra o Estado. Então, o criminoso, ele sabe disso, ele sabe que essa é a fragilidade que ele está buscando. Tá? Então, acho muito importante que a gente junte as 2 pontas, que é a instrução e a conscientização das partes, que são os maiores lesados, mas que parta dos escritórios, principalmente, uma instrução mais clara aos seus clientes, que isso seja discutido. E eu acho que essa discussão, ela vem, se tu me permite fazer esse link, ela vem junto com a preocupação na proteção dos dados pessoais, porque se o escritório não tiver preocupação com a adequação e a proteção dos dados pessoais, dificilmente ele vai ter preocupação em instruir os seus clientes a respeito de possibilidades de fraudes digitais. Porque esse universo ele tá diretamente relacionado, ele está diretamente vinculado. Se eu crio instrumentos dentro do meu escritório, dentro da minha organização, para proteger os dados dos meus titulares, eu já demonstro efetivamente que eu tenho uma preocupação com as fraudes digitais. Até porque, a partir do momento que um banco de dados, por exemplo, de um escritório, se ele sofre um sequestro, e há uma... Eu não digo nem que haja a exposição dos dados, os dados não precisam ser expostos diretamente, digo assim, expostos na rede, mas eles podem ser vendidos, eles podem ser aprisionados, e aí sim, dentro de um programa de gestão de um escritório, ali sim constariam todos os dados necessários para se efetivar uma fraude. Então, a gente dá algumas dicas aqui para que o escritório tenha essa consciência e ele passe a informar efetivamente os seus clientes, que ele reforce as políticas de autenticidade, tudo está relacionado à proteção de dados também e acaba desembocando no mesmo nível de boas práticas, no mesmo nível de governança que a gente precisa, que a gente busca, que a gente tenta trazer, que é realmente importante e fundamental para trazer segurança para as partes. Então, campanhas de marketing informativas, elas são fundamentais. Instruir o teu cliente de que ele pode estar exposto a esse tipo de coisa. Acho que é muito importante comunicar aos clientes sobre novos casos, né? Não silenciar e procurar resolver a crise, né? Procurar resolver a problemática. Porque esse ataque, vamos dizer que ele fraude imediatamente o cliente, mas ele gera um problema de credibilidade para o advogado, para o escritório. Né? Até porque isso acaba saindo na mídia, é noticiado, e enfim. Então,
a gente preza realmente pela preocupação e para o despertar de consciência de que é necessário você tomar uma atitude para adequar os seus procedimentos, e na adequação dos seus procedimentos, seus processos de trabalho, é fundamental que você se comunique com o seu cliente, que você instrua o seu cliente, que você ensine o seu cliente, que você plante lá no seu cliente a preocupação de que ele pode ser assediado. Então, ele pode ser assediado por um fraudador, mas se ele tiver consciência de que as coisas não são bem assim, né, de que não é tão fácil ele receber uma mensagem e em alguns minutos ou em poucas horas ele vai estar fazendo um Pix. Tem um detalhe nessa história que é o seguinte, isso é importante a gente falar porque a justiça, ela tem duas formas de ajuizamento. Uma forma é a forma particular, onde a parte paga custas iniciais e paga custas ao longo do processo. A outra forma é com o benefício da assistência judiciária gratuita, ou seja, sem o pagamento de custas. A maioria dessas ações, elas são ajuizadas para pessoas humildes que não pagaram custas, desde o início do procedimento, desde quando entraram com o processo. Nesse caso das revisões de aposentadoria, das ações indenizatórias contra o Estado, nas ações de revisão salarial, de perdas, de benefícios, etc., essas ações normalmente elas são ajuizadas sem o pagamento do custo. Então, não faz nenhum sentido você receber uma mensagem de alguém dizendo assim, olha, você tem que me pagar X para mim poder liberar o precatório que está disponível para ti. Ou tu tem que pagar X para que o juiz assine o alvará e você receba o seu valor. E foi essa forma que eles utilizaram para ludibriar e para enganar as pessoas. Né? Dando a entender e fazendo com que as pessoas acreditassem que era preciso pagar eventuais certidões, custas, emolumentos, etc., diligências, para que, então, aquele alvará fosse liberado. Eu vejo que a instrução, a comunicação, o ensino já inibiriam esse tipo de forma de operação. Esse tipo de fraude ela não ocorreria com tanta facilidade. Exatamente. Até uma coisa importante de se frisar, você até comentou agora há pouco, mas eu gostaria de reforçar ele, é que o criminoso, quando ele chega a fazer a abordagem, qual que é uma das primeiras premissas do criminoso? Ele tenta forçar ou pressionar a pessoa a realizar aquela operação quanto antes. Então, é sempre alguma coisa para agora. É para agora ou para até daqui 1 hora, 2 horas. Então, normalmente, esse tipo de abordagem do criminoso, primeiro ele vai tentar o convencimento. Então, ele vai chegar com a abordagem, ele vai apresentar fatos reais, ou seja, tudo aquilo que está no processo, informações que ele coletou em redes sociais, então ele vai dar uma credibilidade para aquela pessoa. Só que logo em seguida, quando ele inicia a narrativa falsa, ou seja, você tem que fazer um pagamento até agora, até daqui 1 hora, senão você vai perder essa oportunidade. Ele sempre vai tentar pressionar a vítima para que ela tome uma decisão imediata. Então, essa é uma das características desse tipo de golpe. Dificilmente o criminoso ele vai tentar ficar enrolando a vítima por muito tempo, porque 1 hora a vítima pode perceber, ou algum fato novo pode surgir, como, por exemplo, o advogado de verdade, o verdadeiro advogado entra em contato, faz a conversa com o autor da ação, e aí, enfim, descobre que existe um terceiro no meio que está tentando aplicar um golpe. Então, assim, é muito importante frisar também que em rede social o criminoso ele tenta pressionar a vítima para que ele realize alguma operação no menor espaço de tempo possível. Então, esse é um ponto de atenção muito importante que os escritórios, os advogados, todas as pessoas em geral devem ter atenção para identificar esse tipo de golpe. É até curioso, Vinícius, que existem vários golpes digitais, ou até por telefone mesmo. Teve uma vez que eu recebi uma ligação do supostamente o meu sobrinho que estava parado na rua porque o carro dele deu problema, tal, e aí alguém ajudou ele estava sem sinal de celular, essa era a história, né?
e aí ele pegou o celular de alguém que ajudou ele na rua. E aí falou, tio, eu tô aqui e tal. Só que para coincidir, olha só como que as coisas às vezes funcionam, aliás, no caso dos golpes, né? O criminoso ele vai dando tiro para todo lado, né? Ele conta com a coincidência, com algum evento que começa a coincidir e dá a sustentação da narrativa dele. Então, eu tenho um sobrinho, e ele realmente tem um carro, e ele costuma pegar a estrada, inclusive. Então, olha só esses fatos. E aí, um cidadão entra em contato comigo com essa narrativa. Se eu, assim, sou suscetível a cair nesse tipo de golpe, eu poder falar, poxa, cara. E eu falo ao meu sobrinho, ô Zezinho, ô Pedrinho. Imediatamente o criminoso ele começa a reutilizar aquilo que você fala contra você mesmo. Então você fala assim, poxa, é você, Zezinho? O criminoso, sim, tio, é o Zezinho, eu tô aqui e tal. Ele já começa a reutilizar aqueles dados que você vai passando para ele para reforçar mais ainda a narrativa. Então, assim, é interessante também. Se você desconfiar, a pessoa tem que... Peraí, tá muito estranho isso aqui. Não, eu acho até que o recomendável é assim, se você desconfiar, você encerra, pessoal, eu vou... desculpa, doutor, se for advogado no caso, né? Mas eu tô com algum problema aqui agora, vou encerrar a ligação, depois eu retorno a ligação para ti. É até importante isso, porque nunca, não vou dizer nunca, né? Mas assim, dificilmente o advogado vai entrar em contato numa pressão para que você faça um pagamento, alguma coisa urgente, né? Então, isso é um ponto de atenção muito importante que as pessoas devem ter, na verdade. Efetivamente, Fabrício, esse tipo de modo de agir, ele não condiz com a realidade de um escritório de advocacia. Né? Os atos eles têm que ser praticados com uma certa formalidade. Então, um escritório convencional, um escritório real, tradicional, real, ele não vai mandar uma mensagem por WhatsApp e pedir para o cliente fazer um Pix para pagamento disso ou daquilo. Isso tem que ficar ajustado. Então, isso tem que ficar, de certa forma, registrado. Essa relação, ela é uma relação tradicional. Então, ela é tradicional porque ela é pautada num contrato de prestação de serviço. Então, é muito estranho, né? E justamente é a questão da falta de atenção, da fragilidade, da pressa e da necessidade. Esse caso da senhora que sofreu a fraude lá em Porto Alegre, ela chegou a pedir dinheiro emprestado. Porque eles viram a facilidade com que ela entregou o primeiro pedido, na sequência eles pediram mais para complementação de custas. Como ela não tinha a totalidade do valor, ela pegou e depositou mais um pouquinho. Então, é justamente na fragilidade das relações que o criminoso ingressa. Mas, eu gostei do papo, cara. Acho que a gente conseguiu passar o recado aí para o pessoal, né, de que, além da ponta do escritório instruir, educar, informar os seus clientes, também é muito importante que o cliente tenha um senso crítico, que o cliente tenha um senso de não acreditar em tudo que está sendo falado. E isso é geral nos golpes digitais. A gente vive falando a respeito disso. Né? Então, fica aí o recado para o pessoal. Agradeço a oportunidade de trazer um pouco mais de orientação. Fico à disposição para esclarecimentos. Né? Eu sou advogado já há mais de 20 anos de atuação na área empresarial e atualmente com foco mais na área digital, na adequação de proteção de dados, implantação de adequação em Lei Geral de Proteção de Dados e crimes digitais. Conto com o meu parceiro aí, Fabrício Rodrigues, para a parte técnica e instrutiva do que for necessário para esclarecer os fatos. E fico à disposição, tá, Fabrício? Sempre que quiser, a gente vai falando a respeito. Acho que a gente vai trazer mais pautas aí para o pessoal, relevantes e de instrução, para deixar cada vez mais as pessoas um pouco mais instruídas a respeito dessa enormidade de fraudes que vão surgindo a cada dia. Um dia é uma coisa, outro dia é outra. Agora tem o da mão branca. Mão branca, mão fantasma, tem, rapaz. Fantasma. De monte aí.
Mas é isso aí, Vinícius, muito obrigado, pessoal. Valeu. Pessoal, muito obrigado, uma boa noite a todos aí, obrigado pela oportunidade. Vamos encerrando por aí. E uma observação, a gente vai tornar isso periódico, então, assim, de tempos em tempos a gente vai começar a fazer algumas lives, trazendo novos assuntos, assim como o Vinícius falou, então fiquem atentos às nossas redes sociais, também pelo nosso site, né, o caso tenha Sectan, fruto dessa parceria, então, o objetivo é trazer muito conteúdo, muitas informações, para desmistificar todo esse tipo de situação relacionada aos crimes digitais. E também trazer muita informação e conteúdo sobre a LGPD, segurança de informação, pentest, enfim, uma infinidade de coisas. E também na área jurídica, relacionada ao direito digital, especializado aí, Vinícius Orsini, sensacional. Valeu, Vinícius, brigadão, cara. Valeu, pessoal, boa noite, obrigado a todos aí, sexta-feira, bom final de semana a todos, fiquem com Deus. Valeu, obrigado. Até mais aí. Falou, pessoal, forte abraço para todos aí. Muito obrigado pela participação de vocês.